com um grande escritor como Machado de Assis, ou com outros do período. Claro. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre o Machado de Assis. A Isaura está nos cobrando. O Machado de Assis que fez aniversário ontem, né? Teria completado aí, a gente fez as contas, né? Eu e o Marcel aqui, que somos muito bons em matemática, deu 178 anos, né? Não sei se alguém tiver uma outra informação, mas ele é de 1839. E ainda sobre esses livros que foram esquecidos, mas que foram muito lidos, eu anotei aqui do livro que o Marcel escreveu, alguns títulos engraçados. Elzira, a Morta Virgem. Olha, isso é uma novela mexicana. Sim, mas a trama do livro é uma novela, e era importante que esses livros eles já capturassem o leitor pela capa, pelo livro. Então eram livros que também vinham com uma série de ilustrações. A Elzira, ela tem toda uma história relacionada a um namorado. A família era contra um namoro, porque era um rapaz que não era rico. E, enfim, acontece uma grande tragédia com a Elzira por conta de amor, de sofrimento amoroso. E aí ela... E é um livro totalmente esquecido hoje. Aí tem Maria, a Desgraçada, olha, que coisa. Muito bem, esses são os livros que foram esquecidos, mas que fizeram muito sucesso. E já que estamos no século XIX, já citamos Machado de Assis, e já que eu não estou respeitando a linha cronológica do livro, Marcel, vamos falar dele, porque ele tem uma história incrível, né? Hoje nós falamos em Machado de Assis, aí aparece aquela imagem, né, tão tradicional deles, assim, todo sério e tal, tão distante da nossa realidade, mas na verdade ele começou muito por baixo, né? Ele vendia balas, é isso? Sim, Machado de Assis, assim, ele tem uma história que hoje nós o conhecemos por ser o criador da Academia Brasileira de Letras, por ser o que é considerado por muitos o maior escritor brasileiro, mas o Machado ele tem uma história, ele fica órfão logo na infância, ele é de uma família pobre e ele precisa começar a vender balas de coco. Ele precisou começar a vender balas de coco na rua, quando ele era ainda criança. E na adolescência ele conhece um editor de livros, que é o editor Paula Brita, que tinha uma tipografia e publicava uma série de autores iniciantes. Machado começa como tipógrafo, trabalhando com o Paula Brita, que assim, como fazendo os livros que eram publicados, e a partir do contato que ele começa a ter com esses escritores, ele começa a ganhar uma intimidade com as escolas literárias da época, com o que está sendo produzido, o que está sendo publicado na Europa, e ele começa a escrever os primeiros livros. Escreveu os primeiros livros, não. Antes dos livros, ele começa a publicar o primeiro poema, depois a primeira crônica em um jornal. E aí, com o tempo, com o passar dos anos e das décadas, continua ao lado de Paula Brita, que era o tipógrafo que deu essa primeira chance para ele, assim como deu a primeira chance para muitos dos outros nossos grandes escritores. Ele é convidado para escrever um livro. E isso depois de décadas. E aí começa primeiro numa fase romântica, mas na maturidade é que ele vai publicar os livros realistas e vai se tornar o grande ícone que é hoje da literatura brasileira. Ele rompeu as barreiras sociais, venceu o preconceito racial, né? E se tornou o Machado de Assis. Sim. Ele conheceu a Glória vivo. Ele conheceu